Está muito na cabeça da gente, está muito na vulnerabilidade da gente, né? E na insegurança, porque aí você dá uma engordada, aí as pessoas dizem que você está diferente, e aí você se sente velha, e aí dizem que você não tem o que fazer e que você vai ficar desse jeito. Então tudo isso é contra. Como é que você vai estar com a cabeça boa para transar com o teu marido? Me diz. Cadê a libido nessa hora? Bom dia. Não achem estranho eu estar com o iPad nem com o meu telefone. É que estou um bocadinho nervosa. Sou capaz de desmaiar, mas não faz mal. Tragam só um copozinho com açúcar. Olha que coisa linda. Depois desta apresentação desta manhã incrível, eu sei que este dia foi dedicado a dizer mais 50. Mas eu, na minha casa dos 30, quase a chegar aos 40, acho essencial para a minha aprendizagem enquanto mulher saber envelhecer, e eu gosto da palavra envelhecer, porque eu não acho que tenha que ter uma ligação má nem negativa com qualidade. E nada como ouvir a Cláudia, as profissionais, as médicas, a Júlia, toda a gente que esteve aqui hoje e durante todo o tempo que tivemos o podcast a fazerem as partilhas das suas histórias. Foi muito enriquecedor, não, estou a dizer mal a palavra. Diz lá. Enriquecedor. É isso, pronto, disseram bem. Para mim, e eu tenho a certeza que vou envelhecer com muito mais qualidade, portanto, muito obrigada. E vamos fazer este podcast juntas hoje ao vivo. Este podcast vai ser ao vivo, mas naturalmente está a ser gravado e vão poder ouvir um dia destes, quando a Wells quiser lançar este especial, sobre a menopausa, porque nunca é demais falar sobre este tema. Nunca. Nunca acaba, é inesgotável. Porque imagina, no Brasil começaste a falar sobre este assunto há 7 anos, não é? Aqui em Portugal, nós começámos provavelmente a falar de uma forma mais pública sobre este assunto quando a Júlia Pinheiro começou a falar sobre a menopausa e quando esta campanha da Wells saiu. Portanto, nós já vamos há meia hora atrás. Nós vamos com um atraso, não é? Sim. No Brasil, porquê é que tu sentes que não se falava da menopausa? E isto indo 7 anos atrás. Eu sinto porque o país é um país extremamente machista, o Brasil, né? Nós temos o famoso coronelismo no Brasil ainda. No interior do país, do Nordeste, do Pará, existem aqueles coronéis machos que vocês veem em novela, que tudo é verdade. E aquelas sinhazinhas que ficam ali varrendo o chão enquanto os senhores passam, ainda é assim. Então, isso, os homens não querem essa mulher potente aos 50 anos. Porque eu não sei se vocês conhecem a palavra economia prateada. A economia prateada é 30% do consumo do mundo. E a economia prateada está nas mãos da geração 50 a mais. Então, isso amedronta o masculino. Isso amedronta o sistema machista. Então, mulheres que indagam, mulheres inteligentes, mulheres que já têm a sua carreira consolidada, que têm os seus filhos criados e que têm tempo nesse momento agora para criar novos projetos, para dar a volta por cima, para começar um novo casamento, para começar até uma nova profissão, mesmo sem ter mercado de trabalho. É sempre uma luta nessa idade você conseguir mercado de trabalho. Mas não é falado por causa disso, porque potencializar a força da mulher com essa idade é melhor diminuí-la. Porque como ela já não é mais fértil, ela não serve mais para nada. Então vamos deixá-la ali no canto, escondida, invisível, né? Os filhos estão criados, eu já não preciso mais dela. Inclusive vou trocar ela por uma menina mais nova, né? Porque também já não está nem dando certo mais aqui. Então essa é a mentalidade machista, cultural, que não é só em Portugal, é no Brasil também. É no mundo todo. É no mundo também todo. é uma indústria que dá dinheiro. Exato.
não é? Porque nós depois vamos a tudo o que é anti-aging, anti-estrias, anti-celulite. E em vez de darmos a positividade ao corpo da mulher que está assim a envelhecer, vá a amadurecer com qualidade, Exato. não é? Não, E com estamos beleza. a dizer, não podes ter estrias, não podes ter celulite, porque isso já é uma coisa negativa. Nós não queremos isso. Não. E, acima de tudo, não queremos passar isso às gerações mais novas. Exato. Eu sentei-me, felizmente, ontem contigo e com a tua filha, que tem 21, que surpreendeu-me quando teve todo um discurso exatamente sobre isso. Portanto, eu percebo, a partir desse momento, que desde o início, desde a educação toda que lhe deste, não é? Porque ela já voou, já está na sua vida, foste muito ativa em relação a isto, em relação à maturidade, à segurança e a ela sentir-se bem com ela própria, porque é uma mulher sem dúvida segura, e isso passa por mulheres falarem e passarem o exemplo. A gente está criando novas gerações, então é muito importante. Eu, por um acaso, tenho 2 homens e uma menina. Eu tenho o Enzo, de 27 anos, a Sofia, de 21, e o Luca, de 1 ano e 4 meses. E é importante também nós, mães de meninos, criarmos esses novos homens, com essa nova cultura, com essa desconstrução do machismo estrutural, né? E essas mulheres, ninguém está querendo passar na frente do homem, ninguém é mais importante ou menos importante, não é sobre isso. É sobre potências diferentes, que juntas, se quiserem estar juntas, que andem lado a lado, cada um com a sua força, de mãos dadas. Se quiserem, se não, também não precisa andar ninguém de mão dada. Então, assim, eu acho que isso vale muito para mães, que eu imagino que a maioria muitas seja, né? Como a importância de sermos mães de meninas e de meninos, para que a gente destrua e desconstrua toda essa estrutura. Há homens aqui hoje, já vi vários. Tem, eu já vi também alguns. Já vi. Um pouco perdidos, um pouco achando que estamos contra eles, mas não estamos, amamos vocês. Tá tudo bem. O meu namorado, o Diogo, está ali sentado no lugar que era da Sofia. Quase noivo, é verdade, está quase a aprender. Marido. Também gostava já agora de aproveitar aqui uma partezinha pessoal. Pode só lhe dizer, explicar que eu tenho tempo para engravidar? Tem. Como é que é o nome dele? Diogo. Diogo, que inclusive é um ótimo ator, que eu soube. Perdão, Diogo, nunca vi nada seu, mas já sei que você é ótimo. Ele está no lugar da Sofia. Está no lugar da Sofia. Está no lugar da filha da Cláudia. Diogo, olha, dá tempo, tá? Fica calmo, que dá tempo dela engravidar. Ela é uma mulher saudável, vai dar tudo certo. Vocês vão engravidar na hora que tiver que ser. Ó, quem manda é o homem lá de cima. E vocês estão fazendo tudo certinho. Pronto, muito obrigada. Era só para eu deixar de sentir a pressão. Cláudia, eu sei que, não é, sendo artista, sendo a atriz que toda a gente conhece, nós vamos ter um privilégio brutal em Portugal no princípio do próximo ano, com um tema que é especial, que é o tema que nos traz aqui hoje, e através do humor, das artes, eu acho que nós conseguimos chegar muito mais longe. O que é que vai acontecer em janeiro? Então, em primeira mão, nós vamos estrear aqui no Teatro Tivoli, celebrando o centenário desse teatro maravilhoso, do qual eu já fui muito feliz e já apresentei espetáculos lindos que foram de enorme sucesso. Cenas da Menopausa é meu novo espetáculo que eu vou estrear aqui. De mãos dadas com a Wells, porque eles estão com a gente nesse projeto. Esse projeto foi escrito, ele foi concebido pela Ana Rangel e por mim, que é minha sócia aqui em Portugal, minha querida amiga, produtora, grande lutadora das artes. Ela, na verdade, conversando sobre, trocando experiências pessoais, porque ela pergunta muito para mim sobre a menopausa, e a gente troca muitos assuntos sobre isso, muito assunto sobre isso. E ela, uma das coisas que tem no Brasil, que aqui não tem, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, por que não fazemos um espetáculo sobre a menopausa? Eu disse, a ideia é maravilhosa, vamos então
criar isso. Então, desde 2020, quando eu saí daqui com o Concerto para Dois, que a gente está criando esse espetáculo, que não será, é uma comédia, mas fala-se de maneira muito profunda sobre várias mulheres que estão na menopausa em diferentes situações, né? Uma negacionista, outra é desesperada porque não consegue falar para o marido que está na menopausa porque acha que ele vai achar que ela está velha, que vai largar dela, e na maioria das vezes vai, mas na peça não vai. Porque nós estamos criando outros homens pacientes, homens resilientes, homens que olham com empatia para a mulher e que querem estar do lado dessa mulher, e que conseguem ver beleza na maturidade. E então a gente tem muitas mulheres e muitas situações nas cenas da menopausa que a gente vai estrear aqui em Lisboa para vocês, e depois a gente vai levar para o Brasil. Então, é muito mais importante. Temos o que a gente vai privilégio de estrear receber aqui. a peça primeiro. Super inédito. E que bom, não é? Porque lá estávamos voltar a trazer o tema menopausa com humor, que é uma forma também de uma desconstrução. E eu acho que também é uma boa forma das mulheres trazerem os homens para virem ouvir, falar sobre a menopausa, mas de uma forma mais leve, não é? Não tão carregada, não tão, se calhar, Porque tem a visão assustadora. do homem também, porque o Jarbas, Homem de Melo, que é o meu marido, vai estar no espetáculo fazendo esses homens, ou é o médico, ou é o marido, ou até mesmo a tia Judite, que é aquela tia que a gente ouviu a vida inteira, mas é assim mesmo, o calor passa, a sua mãe já teve isso, sua avó teve isso, é a velhice, é isso, né? Que a gente já ouviu tanto. E tem a tia Judite, enfim, tem vários personagens de vários ângulos da menopausa, coisas que todos nós reconhecemos, que todos nós ouvimos e vimos. Então, é uma maneira, com a arte, a gente consegue introduzir o assunto de maneira, como você disse, muito mais leve. E eu tenho a certeza que vai ser um sucesso, e cá estarei, e cá estaremos em janeiro. Tomara. Para receber a menopausa. Eu já vi o cartaz, não vamos ver o cartaz, não, tenho pena. Temos o cartaz aqui, Não temos Ana? aqui o cartaz, Não o temos? cartaz está incrível. Temos lá fora, eu acho. É? Pode ser. Olha, não deixem de ver o E a cartaz. gente está bem bonitinha aqui, nós duas, hein? É verdade, é verdade. Fui bem iluminada. Eu também. Eu, sem uma boa luz, amor, estou fadada ao fracasso. Ok. Vamos lá falar de sexo, como é que é? É uma delícia. Vamos falar de sexo. Vai lá, Vamos temos falar. que falar sobre isto. Então, um pós-parto, quer dizer, temos 3 filhos, não é? Portanto, os primeiros, diria, aos 30, casa dos 30. Aos 30, depois aos 36 e depois aos 56. Aos 56. Eu falo rindo, porque já não tenho E mais... a libido, como é que é? Para mim foi um desastre, por isso é que eu Foi? pergunto, foi um desastre. Não diga. É verdade. Mas durante quanto tempo depois? Mas, 1 ano? 2? Um tempo. Tá, tudo bem. mas é assim, mas pronto. Mas Mas temos uma Martha Crawford que... Mas você teve que um puerpério pesado? Eu tive uma gravidez chata. Mas daqui não estamos a falar sobre mim. Eu quero é saber desta Tá bom. gravidez dos 56 anos. Eu já estou perguntando para você as coisas, eu estou te entrevistando. Pois já percebi, mas eu não posso deixar, senão depois não dão trabalho. Não, atenção, um pós-parto de qualquer gravidez, há mulheres que passam por um pós-parto de uma forma muito tranquila, Sim. há outras que não passam. Naturalmente, a libido, para muitas dessas mulheres, desaparece, e até desaparece logo na altura da gravidez. Houve uma diferença muito grande nestas 3 gravidezes, sendo que dos 30 para os 56. É uma pergunta excelente essa que você está fazendo, porque realmente o puerpério é um momento em que você troca todos os seus hormônios, né? Tudo. E vai virando uma bagunça, você não quer mais nada, você só quer o bebê, você só quer ficar ali olhando para o bebê, dando mamar para o bebê, e você não olha para o lado, né? Isso é uma realidade. Isso aconteceu nos 2 primeiros filhos, sendo que esse puerpério passou para mim com 3, 4 meses, eu já estava de novo animada. Sou bem animada. Gosto do assunto. E dessa vez, eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai acontecer com a minha libido? Porque é muito surreal, assim. Não, já era tudo tão bom, ia continuar tudo a ser bom. Então, e aí na mudança dos hormônios, será que
porque eu dei um hiato na minha menopausa, eu dei uma pausa na meno, né? E aí engravidei. E aí a meno voltou, mas voltou bombando, né? Voltou com tudo. E eu acho que por causa disso, com a retomada dos hormônios, eu também dei um up. E fiquei animadona, assim, querendo coisas novas também, já que tinha um bebê novo, eu fui atrás de novidade. Tipo o quê? Tipo brinquedinhos, tipo coisinhas novas, uns vibradores excelentes que tem no Brasil agora. E a maturidade sexual, agora aos 56, é muito mais interessante do que era... Sabe por quê? Porque antes a gente quer agradar o outro. Quando você chega na maturidade, você quer se agradar e convida o outro para fazer essa viagem com você. É diferente. Vou tomar notas, por favor, notas. Sabe, eu percebi com a maturidade que eu fazia tanta força para agradar que eu estava deixando de fazer aquilo que eu realmente queria. Por isso, quando a minha filha entrou na puberdade e que a gente sempre conversou sexualmente muito livre, né? Tanto com meu filho quanto com a minha filha, tenho uma liberdade com eles inacreditável. Meu filho conversa abertamente comigo de sexo, assim, que o Jarvis fala: gente, como é que esse menino fala tudo para você? Não é possível. Pelo que a gente construiu. E isso é muito legal. Quando ela chegou na puberdade, começou aquela história, falei: minha filha é um vibrador. Toma. Que isso, mãe? Você tem noção do que você está me dando? Falei: tenho. Você tem que se investigar. Você tem que entender o que você gosta. Antes você tem de que se entregar descobrir, para outra pessoa. Você tem que se descobrir o seu prazer, para assim você saber o que pedir, o que dizer, o que você gosta, né? E foi uma entrada maravilhosa também a vida sexual deles, assim, muito leve, porque tudo era muito conversado. A masturbação foi conversado desde sempre com eles. Desde sempre. Eu conto esse episódio, porque eu tenho liberdade de contar isso, deles, que o Enzo, quando estava 9, 10 anos, trancava a porta do quarto e eu não sabia mais se o menino tinha morrido, se não tinha, porque eu não tinha acesso ao quarto. Falei: meu filho, olha, deixa eu te falar um negócio. Eu sei que você está aí dentro fazendo, é uma delícia se masturbar, é incrível. Eu faço, você faz, todo mundo faz, é uma delícia. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu preciso ter acesso a você, porque você ainda é pequeno. Então vamos criar um código. Vamos pensar num código para que eu saiba que você está fazendo então a sua história privado e eu não entre. Mas quando você não estiver, eu posso entrar. Tá bom. Chega ele com uma plaquinha escrito Sex in Progress. Uma plaquinha que iluminava. Falei: isso é o quê? Não, o código que você me pediu. Eu vou colocar na porta. Quando tiver aceso, você não entra. Quando tiver apagado, você entra. Eu falei: ok, tudo bem. E assim foi. E assim foi. Não estou preparada para isso. Mas precisa estar. Precisa estar, porque é natural. É natural, e é natural que seja natural. Não, e é importante falar sobre a sexualidade e sobre o consentimento. E exatamente não ter a ideia errada que muitos jovens acabam por ter devido à pornografia, devido a uma certa exposição que existe hoje em dia nas redes sociais. Portanto, eu acho e concordo que quanto mais diálogo houver... Sim. Agora, de repente, um cartaz na porta... Tipo, eu estou aqui na minha privacidade. Pode ser assim uma coisa, não precisa ser sex in progress. Talvez é uma coisa... Não, mas é interessante realmente dar esse código, sim. Né? É uma toalhinha, um lencinho vermelho na porta. Sei, um código. Não entre, não suba, não nada. Cláudia, eu sei que o teu caso, obviamente, não é? Porque, de repente, é pós-parto, menopausa, bebê novo, aventuras novas com o marido, tudo ao mesmo tempo. Mas passaste por sintomas, porque, obviamente, já sabias para o que é que ias, não é? Portanto, já estavas a ser acompanhada por médicos, mas passaste por algum sintoma que tivesse sido bastante marcante? Super. Meu marido, em algum momento, disse: amor, é o seguinte, você precisa se tratar, porque senão eu, o Enzo e a Sofia vamos sair de casa.
Porque não tinha condição. Eu tinha fogachos durante a noite que eu jogava tudo para cima dele, tirava ele da cama, empurrava ele com o pé, uma coisa horrorosa. Praticamente estava a ponto de jogar ele da janela. E assim, muito irritada, muito fora de mim e tendo picos de irritabilidade, mas de um jeito insano, que eu nunca tinha chegado naquela temperatura na minha vida. E nada agradável, nada disso. E eu comecei a procurar ajuda. De novo, Júlia, estou contigo, de mãos dadas. Comecei a procurar ajuda e os médicos diziam, não, mas é assim mesmo. Não pode ser assim, isso tem que melhorar. Isso eu não posso viver assim. Metade da minha vida sofrendo, entendeu? Eu tenho que melhorar, eu tenho que me levantar. E assim eu fui procurando alternativas, laser vaginal, um aparelho que é uma cadeira que você senta e faz tantas contrações no assoalho pélvico, ao mesmo tempo que fortalece o assoalho pélvico para as incontinências urinárias, ou para o escape do xixi, ou isso ou aquilo. São muitas coisas que existem hoje que podem ajudar e realmente muito. uma mulher passar por esta fase de uma forma muito menos dolorosa, não é? Sim. E hoje eu tô, tipo, incrível, assim. Eu tô Sim, já percebemos. Tô no paraíso. Eu tô maravilhosa. E continuo falando disso, e continuo fazendo coisas no meu Instagram sobre a menopausa, sobre os calores, sobre o fogacho, sobre a falta de libido, ou em busca da libido perdida, né? Porque também é isso. Sim, sim. Tá muito na cabeça da gente, está muito na vulnerabilidade da gente, né? E na insegurança, porque aí você dá uma engordada, aí as pessoas dizem que você está diferente, e aí você se sente velha, e aí dizem que você não tem o que fazer e que você vai ficar desse jeito. Então, tudo isso é contra. Como é que você vai estar com a cabeça boa para transar com o teu marido? Me diz. Cadê a libido nessa hora? Não, é impossível. É impossível, entendeu? Então está tudo aqui, na verdade. E quando começaste a ser mais vocal em relação à menopausa no Brasil, obviamente já tinhas um nome no Brasil, sentiste que não é fechar as portas, mas que começaste a intimidar o mercado? Eu sempre intimidei o mercado, desde quando eu era jovem, porque eu nunca tive medo de falar as coisas. Né? Eu sempre falei abertamente das coisas, sobre sexualidade, sobre minha vida, sobre a cirurgia no nariz, sobre a intervenção que eu fiz na dermatologista. Eu sempre falei sobre isso. Então, eu não tenho nada para esconder, na verdade. Ao contrário, eu quero dividir com o meu público feminino as conquistas que eu descobri. As coisas que eu descobri, eu quero passar para frente isso. Não interessa fazer para mim, guardar para mim. Para ninguém saber o que é que se fez. Ninguém saber o segredo da minha beleza. Não, gente. Olha, eu descobri que eu tenho isso aqui para fazer para a pele. Descobri que tem esse tratamento para melhorar a elasticidade do corpo, da pele do corpo, ou isso ou aquilo. E eu vou falando sobre isso. E às vezes não tem nada a ver com com publicidade, com nada. Às vezes, Não, claro. nada, Tem a ver entendeu? com a partilha de andarmos de mãos dadas. Sim. Então, isso foi eu sempre fui polêmica. Sempre virei notícia de jornal por alguma coisa que eu tenha falado, Mas que não tenha estavas à chocado. espera de virar notícia como a gravidez aos 56 Não, anos. realmente isso eu não estava esperando. E o quanto eu fui massacrada por isso também. Tem idade para ser avó, vai ser mãe? E daí isso aí é leve. É, porque deve ter existido claramente comentários horríveis. Então, quando o teu filho tiver 10 anos, que idade é que tu vais ter? Vais ter energia? Vais ter disposição para ser mãe? Eu percebo, as pessoas são realmente conseguem ser muito maldosas, mas também é um facto que ninguém nos diz que é possível engravidar. Só agora começamos a ouvir, realmente no podcast, que é possível engravidar durante a menopausa. Eu te digo uma coisa. Eu descobri no ano que eu engravidei que no Brasil tiveram 1.200 casos de mulheres de 50 a mais grávidas. Uau!
É coisa que a gente não sabe. São dados que a gente não tem acesso. E porquê? Porque, por exemplo, no Brasil, isso é muito comum no Nordeste. As mulheres, elas vão engravidando um atrás do outro. E, de repente, tem uma mulher, a minha médica que fez o meu parto, disse que um dia entrou, ela faz parto no SUS também, que é o sistema de saúde, né, do governo. E ela entrou e tinha uma senhora deitada, de cabelinho branco. Ela disse, será que eu entrei na sala errada? Não, eu só veio fazer um parto aqui, mas é ela mesma que vai fazer um parto. A mulher tinha 58 anos. 58 anos mais castigados. É de uma mulher com Muito uma sol, vida, muito muito sim, sol, será? muito tudo. E estava ali, engravidou, natural, e estava tendo o seu filho. Então, a gente não tem acesso a essas informações, porque às vezes está muito no interior, está muito, sabe? E também as pessoas não tentam mais, porque elas são desencorajadas. O meu médico da vida inteira disse, Cláudia, mas você acha mesmo que você vai engravidar? Eu disse, acho, mas é uma gravidez de risco. Eu falei, mas qual gravidez não é de risco? Do que você está me falando? E é uma pessoa que eu adoro, é um cara importantíssimo. É um cara que principalmente é especialista em hormônios na menopausa. E ele não estava a favor de jeito nenhum da minha gravidez. Ele falou para a minha médica, que depois tomou conta da minha gravidez e tal, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça dela, que isso aí não vai rolar. Foi um parto normal ou foi Não, uma foi cesariana? cesariana, mas os 3 foram cesariana. Ok. Porque eu sou bailarina, eu tenho a musculatura pélvica muito forte e eu não dilato. Então, isso não consegui em nenhum dos dois. E não era nessa que eu ia tentar um parto normal, porque realmente não faz o menor sentido. Nós vamos abrir aqui para quem quiser fazer perguntas, eu tenho a certeza. Acabou? Já estamos aqui nos 18 minutos. Que pouquinho. Isto passa a correr. Vai aparecer está aqui. Vai aparecer agora no código para vocês poderem fazer perguntas. Exatamente. Tenho a certeza que muitas de vocês têm perguntas para fazer à Cláudia. Eu aproveito, enquanto estamos à espera. Há alguma coisa que não tenhas dito aqui hoje que queiras dizer? Apesar de nós todos assistimos a este grande momento que tivemos antes de arrancar com o podcast, há alguma coisa que gostasses de deixar registado? Eu queria dizer que o homem também tem andropausa. Porque isso é importante dizer. É bem mais leve que a gente? Mas homens também se cuidem, porque não é tudo que se resolve com a pílula azul. E os sintomas também faz com que vocês fiquem cansados e faz com que a testosterona vá lá para o pé e façam exercício físico, tudo isso também, que muita gente não sabe nem o que é andropausa. Né? Então é importante É a primeira dizer. vez que estou a ouvir falar sobre isto. Mas é verdade. Os homens também têm andropausa. Ok. Tudo bem. Então sugerimos ao Wells então um dia uma conversa exatamente sobre isto. Podemos fazer uma conversa só com os homens. Eu estou aqui a tentar receber as perguntas. Quem é que quer fazer uma pergunta? Ok. Sim. Vou só pedir para... Exatamente. Então, aos 4 anos atrás, me sentia desconfortável com muita coisa aqui que já foi falado e procurei consulta com um médico especialista e é aquela de certa dificuldade, apesar de eu me falar bem o que eu estou sentindo, os meus sintomas, tudo, tinha sempre aquele receio em falar da menopausa. E durante a consulta, uma das perguntas que me foi feita, talvez não se enquadre aqui, mas eu fiquei com isso na minha cabeça desde essa altura. Uma das perguntas que foi feita durante a consulta, para mim, foi: quantos parceiros sexuais eu tinha tido ao longo da minha vida? E eu nunca percebi qual era o sentido que essa pergunta fazia para qualquer consulta de ginecologia e, principalmente, uma consulta de menopausa. O que é que isso ia mudar no que eu estava sentindo na minha procura? E nesse momento, eu me senti tão mal, porque para além de ter me feito essa pergunta, eu falei, não sei
tive alguns, mas teve 5, teve 10. Qual foi a sua média? É que invasão. Alguém consegue me explicar isso? E eu me senti muito mal, mas eu falei, bom, talvez eu seja de uma geração que é normal que se pergunte isso. E depois cheguei em casa, tenho uma filha que agora está com 24, a outra está com 21, e eu fiz esse comentário e elas falaram, mãe, isso nunca poderia ter sido perguntado para você, nem por um médico, nem por um especialista, nem por ninguém. E isso acho que foi uma grande invasão e me inibiu imenso de voltar a procurar a consulta. Só voltei agora, 2 anos depois, com uma outra médica que se esforçou imenso, mas não resultou, e agora sim encontrei uma médica excelente, que estou fazendo reposição hormonal há 1 ano, e minha vida melhorou imenso, me sinto mesmo muito bem, e apoio todas aquelas que pensem em fazer a reposição hormonal. Mas não se sintam tão mal como eu, vão mais preparada para, se alguma vez for questionada com esse tipo de pergunta que é tão Ouvir invasiva. absurdos desses, né? Tá bem? Muito obrigada pelo seu relato. É importante dizer também que existe um mito, né? Óbvio que tem pessoas que têm um histórico familiar de câncer ou algum câncer anterior, que não podem fazer reposição hormonal e é preciso fazer os exames para ver se a pessoa é apta a fazer reposição hormonal. Se ela for, façam. Essa história de que a reposição hormonal dá câncer é mentira. A pessoa que não tem predisposição e não tem histórico e tiver os exames todos a favor, por favor, verifiquem com seus médicos e façam. Isso vai melhorar muito a qualidade de vida de vocês. Bem, eu estou aqui, estão a entrar perguntas. Então vamos, eu vou ser rápida. Pronto, qual foi a maior aprendizagem da menopausa? É me auto-investigar, é me autoconhecer, é descobrir o que eu sou de verdade, a minha essência. Porque antes é um turbilhão de coisas, né? A mulher, ela é uma malabarista. A gente tem que equilibrar 11 pratinhos ao mesmo tempo, sem deixar cair nenhum. Então, quando você chega na menopausa, é um momento em que teu corpo fala, presta atenção. Tem alguma coisa muito grave acontecendo. E aí você é obrigado a parar e prestar atenção. Foi o meu autoconhecimento. Ok. E, bem, entram perguntas, eu vou tentar escolher as que acho... Porquê é que acha importante educar um rapaz para ter a sensibilidade com temas femininos? Porquê? Desculpa. Porquê é que acha que é importante educar um rapaz? Lá vai a conversa que estávamos a ter há bocado com o seu filho, em relação ao seu filho, da masturbação, disso tudo, não é? Portanto, porquê é que acha que é importante educar um rapaz para ter sensibilidade com temas femininos? Pelo amor de Deus, porque mais do que óbvio, não só para ele tratar uma mulher com respeito, né? Seja ele a opção sexual que ele escolha, para que ele seja gentil, para que ele seja empático, eu acho fundamental, né? Mesmo que ele não escolha ter uma vida com uma mulher, se ele for gay, se ele for trans, se ele for qualquer outra coisa que não seja hétero, né? Mas é fundamental a importância para que a gente mude esse mindset masculino. Concordo. Que também é importante dizer que não é culpa dos homens, isso é culpa de uma estrutura de criação. Sim. E que isso é alimentado e da mesma maneira que é jogado para eles, assim, ó, buf, é isso. E olha, transar é isso. É você ir num lugar com uma puta e é isso. Acabou, ninguém explica nada. Ninguém explica como o órgão feminino aonde está o prazer da mulher. Ninguém explica nada, ninguém toca nesse assunto. Sim, mas aí também falta a educação sexual por parte nas escolas, óbvio. Exato. É educação, é estrutura. Portanto, cabe aos pais fazerem esse trabalho e muitos dos pais não têm essa vontade de ter esse tipo de conversa com os filhos, mas pode ser que depois desta conversa... Talvez, quem sabe. Como é que se conjuga a menopausa, a andropausa e a adolescência na mesma casa?
Está boa. Na mesma casa, Na mesma casa. na mesma casa é um pouco complicado. Homens, sejam mais pacientes, porque a menopausa é infinitamente pior do que a andropausa. Mas mulheres, fiquem atentas aos seus parceiros também, que eles estão vivendo também num momento difícil. No momento, para eles, é difícil de administrar. Então, eu acho que é a atenção de todos os lados e, de novo, as mãos dadas. Sempre. Sempre. Teve medo, agora com esta gravidez? Tive medo. Meus filhos tiveram medo. Ficava todo mundo assim, ó. Eu andava, todo mundo assim, em volta. Eu digo, gente, me larga, pelo amor de Deus. Mas tive medo. Mas eu sou tão inconsequente que eu vou. Na hora que eu estou lá no meio do caminho, eu digo, ih, menino, mas esse negócio aqui que eu fiz realmente é perigoso. Mas eu já estou lá. Mas agora já está. Agora já Agora está. tem que ir. Agora eu vou. Teve medo de não envelhecer bem? Tentou combater a passagem do tempo? Não tive medo e não tenho medo porque construí esse caminho. Eu lá atrás, muito jovem, eu já me organizei para isso. Eu organizei, se é que dá para a gente organizar, né? Porque uma doença pode acontecer, fatal, um acidente, tudo isso pode acontecer. Mas eu tentei fazer que o meu caminho fosse o mais saudável possível, Mas o mais facto de vir alegre. de dança também ajuda, não é? A dança ajuda muito, a atividade física ajuda muito, a alimentação. Eu tive uma mãe espetacular, uma feminista de primeiríssimo grau e que me deu todas essas ferramentas de alimentação, de autocuidado, de feminismo, de não permitir que eu seja manipulada por outras pessoas, para que eu tenha a minha opinião, para que eu vá e lute pelos meus desejos, pelos meus sonhos. Então, tudo isso era uma base muito sólida que eu tive. Porque ter uma mãe assim faz realmente muita diferença, não é? Faz. Ter esse Completamente. exemplo. Pois é, eu perdi meu pai com 3 anos de idade e se eu disser para você que não faz diferença, estou mentindo, porque a figura masculina passou quase que incólume pela minha vida. Mas a minha mãe foi tão grandiosa e tão espetacular que ela absorveu tudo e ela cresceu a ponto de ser o suficiente. Que maravilha. Já me estão a dizer para fechar, mas eu peço desculpa, tenho que fazer aqui mais 2 perguntas que eu estou a ver aqui. Como é que os filhos reagiram à gravidez? Eu sei que toda a gente estava com medo e a cuidar, mas como é que foi a reação de saberem que de repente iam ter um irmão? A história foi bem engraçada, porque eu estava no banheiro com a Sofia. As histórias com a Sofia são sempre muito engraçadas. Eu estava no banheiro com ela e ela mora em Nova York e ela estava passando os meses aqui de férias. E aí a minha médica me ligou, e ela é canceriana, ela chora muito. E ela me ligou de vídeo. E ela estava entre uma arara e outro da Zara, comprando roupa para os filhos dela, aos prantos. Cláudia, eu falei, que foi, Silvana? O que aconteceu? Você está grávida. Mas ela falava tão chorando que eu não entendi. Eu disse, quem está grávida? Ela dizia, você. Eu disse, mas quem? Ela, você. Aí a Sofia, você, mãe. Era uma cena de comédia, gente. E eu disse, eu? Ela disse, não é que é um beta qualquer, é um betão de 900, é possível que seja gêmeos. Eu quase caí dentro da privada. Eu falei, o que é isso, gente? Sofia começou a chorar, eu comecei a chorar. Foi uma loucura, assim. Foi um momento que eu falei, como eu estou grávida? Ela disse, você engravidou, não falei que você estava fértil, não sei o que. Eu falei, gente, que loucura. Eu pensei 2 coisas. Ok, Deus me deu, não foi da primeira vez, Ele me deu natural. Aquela conversa que eu tive com Deus. E segundo, eu tenho uma missão com essa gravidez. De espalhar essa esperança para essas mulheres, né? Isso não é uma certeza para ninguém, né? Mas isso é, de novo, fazer planos a longo prazo, porque quando a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando micha, pensando pequeno, não vai dar tempo, vou fazer só isso aqui, ó, porque daqui a pouco estou com 70 anos, não vai dar mais.
E aí você vai pensando pequeno e nada mais você pensa a longo prazo porque você acha que não vai dar tempo. Vai dar tempo. Como é que a gente sabe sobre o tempo? Como é que a gente tem controle sobre o tempo? Como é que a gente tem ideia do que vai acontecer com a gente na hora que terminar esse podcast? Que eu posso cair dura aqui. Ai, Entendeu? não, por favor. Não vou cair. Eu não ganho o mas suficiente não para vou, terapia eu não para vou isso cair. acontecer. Não vou. Mas é o que eu quero te dizer é que ninguém tem controle de Sim, nada. não há certezas de nada. Né? Então, vamos viver, gente, o que a gente tem para viver. E com isto eu vou terminar o podcast com a pergunta que faço sempre. É só mais uma. O que é que fica bem dizer sobre a menopausa? Estou na menopausa. Obrigada. Agora que eu relaxei, podia ficar aqui a manhã toda. Estive quase a desmaiar durante 30 minutos e agora que estou bem, muito obrigada. Querida. Que grande prazer e muito obrigada a todos que têm ouvido o podcast. E ao Wells, claro. Muito obrigada. Até a próxima.